Nesse período, nas vésperas das festas de fim de ano, muitos consumidores se preparam para viajar. O problema é que nem sempre as férias são sinônimo de diversão e tranquilidade. Aeroportos cheios em todo o país. Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que 44,3% dos brasileiros que pretendem viajar querem ir de avião. Mas com tanta gente indo e vindo, os problemas acabam aparecendo. A lista de queixas é extensa contra empresas aéreas e agências de viagens. A insatisfação dos consumidores vai desde cobranças, serviços, contratos, extravio de bagagens até danos materiais. Para evitar contratempos, os funcionários desta agência de viagens em Brasília trabalham com um seguro. Caso o prestador de serviço, uma companhia aérea ou até um hotel quebrem o contrato, eles têm a garantia de que o consumidor não será prejudicado. O cliente não vai deixar de fazer a viagem dele se algum dessas pessoas quebrarem, ou seja, a companhia, o agente de viagem, o transfer, o hotel, tiver qualquer problema, ele está resguardado. Confesso que até cansa um pouquinho quando a gente vê criar essas expectativas justamente nesse período do ano. Para evitar problemas que podem transformar uma viagem de lazer em pesadelo, é preciso tomar alguns cuidados. É possível, sim. Aqui nos estúdios nós vamos conversar agora com o advogado Rafael Breyer. Ele é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por vir exatamente nesse período que antecede as férias aqui para poder falar a respeito desse tema que atinge milhares e milhares de pessoas. Eu gostaria de começar com a questão desses problemas que as próprias imagens ilustram, que atingem passageiros em aeroportos e rodoviárias. Existe alguma forma eficaz de evitar, por exemplo, o que talvez seja um dos grandes campeões de queixas, principalmente nos aeroportos, ou seja, o extravio de bagagens? Certo. É um problema que acaba sendo bem recorrente, né? Então, extraviar a bagagem é muito usual. O consumidor ele já tem que tomar alguns cuidados de praxe. Cadeado, identificação da mala visível, retirar as etiquetas que tem, malas que têm um destaque que não precisam ser muito semelhantes às que tem, conseguir identificar bem e propriamente sua bagagem e tentar fazer o check-in com uma antecedência maior para a mala conseguir embarcar juntamente com o consumidor. Esses são os cuidados que ele tem que ter para evitar os problemas por parte dele, para que ele não gere algum problema para a empresa. Parece uma questão apenas de fato, mas ela acaba implicando numa questão de direito, porque a bagagem sendo encontrada se visualiza que todos os cuidados foram tomados. Isso é uma argumentação que é apresentada também. Sim. Quando você tem essa questão e houve o extravio por culpa da empresa, exclusivamente da empresa, faça uma reclamação junto ao guichê da empresa logo que identificar o extravio ou a quebra ou qualquer coisa que tenha acontecido com a sua bagagem. Cheque sempre se o cadeado está, ao chegar no destino, se o cadeado está preso, se está tudo na conformidade, como deveria estar. Não estando, se dirija ao guichê da empresa, registre por escrito uma reclamação e, se possível, vá na agência que também tem essa apuração, tem esse dever de apurar o que aconteceu. Então, a ANAC ou a NTT, você vai nela e tenta registrar o ocorrido. Uma situação muito comum, particularmente nesse período do ano também, é o chamado overbooking, o que o passageiro que perceba que está nessa situação deve fazer. Bom, a empresa ela tem a obrigação de embarcar esse passageiro no próximo voo imediato ou no voo de outra empresa, a modo de não prejudicar. Esse passageiro não pode ficar no aeroporto aguardando um novo voo infinitamente. Então, a empresa, identificando que ocorreu o overbooking, ou entra em contato com outra empresa, paga essa passagem aérea para ele, ou faz uma permuta com a outra empresa, ou coloca ele no voo imediatamente seguinte. E, mediante o overbooking, cabe ainda ao consumidor pleitear a reparação de eventuais danos que tenham ocorrido, seja de esfera material, se ele perdeu algum compromisso que deveria ter no destino, ou até mesmo de ordem moral, pelo aborrecimento que tenha sido causado. E no caso do passageiro, ele chegar atrasado, o que deve fazer, principalmente em relação a viagens aéreas? Bom, se o consumidor chega atrasado com relação às passagens aéreas, normalmente o que você tem é o seguinte: quando você compra o bilhete, você tem um prazo de validade de 1 ano desse bilhete. Ele não é exclusivamente para aquele voo. Apesar de estar lá marcado com data
de saída e data de chegada para aquele voo especificamente, você pode usá-lo durante um ano. Só que você vai pagar uma multa por isso, para poder reutilizar esse bilhete em uma outra data. Acaba que algumas companhias aéreas também colocam uma taxa de remarcação. Então, além da multa, você acaba pagando uma taxa de remarcação, o que às vezes não deixa o reaproveitamento desse bilhete ser tão vantajoso. E existe uma discussão sobre essa taxa de remarcação ser juridicamente válida ou não. Obviamente não pode superar o valor de uma passagem normal, o que muitas das vezes acaba acontecendo. Ao meu entender, isso é ilegal. E no caso dos transportes terrestres? Mas calma, essa pergunta já é para criar um suspense, porque nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos conversando, já tomando desse ponto exatamente, no próximo bloco do nosso Jornal da Justiça de hoje. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Rafael Breyer, com quem a gente esclarece pontos relativos a deveres e direitos nas viagens de férias, exatamente esse período que nós estamos passando agora durante as festas. Já retomando justamente a pergunta que eu havia feito no final do bloco anterior, o passageiro que se atrasar para uma viagem de ônibus, ele perde a passagem? Não. É uma situação relativamente semelhante com a da passagem aérea. A NTT tem uma resolução de que essa passagem ela acaba valendo por um ano. Então, o consumidor ele tem um ano para utilizar, apesar de estar com a data marcada. Então, chegando lá posteriormente, ele tem como entrar num ônibus que faça a mesma rota seguinte. Inclusive, se ele quiser fazer um upgrade, comprar uma categoria melhor, um ônibus que esteja mais qualificado, ele tem que só pagar essa diferença. É pendente de vaga, no caso. E, obviamente, pendente de vaga. E, doutor, com relação a pacotes de viagens de férias, também bem característico desse período do ano, quais os cuidados que o consumidor deve tomar? Bom, tem alguns cuidados. Primeiro, você tem que conhecer minimamente a empresa que você está contratando. Verifique como é que é o contato com ela, se onde você vai estar, tem como você solicitar ou fazer alguma reclamação. É importante que seja uma empresa idônea, que você tenha confiança nela. Guarde os anúncios, quais eram as publicidades e o que vendia esse pacote de viagem para você. Além do contrato, a publicidade vincula a empresa e ela tem que cumprir tudo que foi disposto nas propagandas vinculadas. E quando a pessoa está naquela situação justamente que ela chega, ela fez o pacote, confiou, às vezes até conhece a empresa, chega lá e não era nada daquilo que ela tinha perspectiva. Aí o que acontece justamente já nessa fase posterior, que ela já, com perdão da expressão, entrou na roubada? Bom, ela estando pelo menos segura do que eventualmente foi contratado, e então se tinham eletrônicos, como é que era a residência em que ia ficar, ou se era um hotel, qual a categoria, quantas camas, tanto isso tudo especificado, depois ela tem direito a entrar com uma ação de reparação, ou até mesmo do local onde ela estiver, se ela tiver a possibilidade de entrar em contato, já faça esse registro, seja por e-mail ou por um contato telefônico, mas preferencialmente deixar registrado por escrito que fez as reclamações e verificar se a empresa de turismo vai conseguir corrigir o erro e, se persistir, você conseguiu documentar para depois, posteriormente, conseguir entrar com a sua ação de danos de uma forma mais sólida. Quando o pacote é para viagens ao exterior, há uma série de agravantes. Distância, às vezes a língua é diferente. A agência ela tem a obrigação de dar uma assistência. Você pode ligar para a agência e dizer, olha, estou com tal problema aqui. Sim, sim. No fato da agência não se disponibilizar ou não ajudar, ela acaba aumentando o dano que está sendo sofrido por esse consumidor. Então, você tem um dano moral que vai ser aumentado e até mesmo eventuais danos materiais por conta dessa ausência de auxílio dessa empresa de pacotes turísticos. Bom, prevenir sempre é melhor do que remediar. Estão aqui algumas das informações. Quero agradecer muito a sua entrevista aqui na TV Justiça para falar desse importante tema e, eventualmente, vamos conversar novamente para passar informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço.